A história canônica nos diz que existem 13 figuras escolhidas a dedo por Imu no topo do mundo, os 5 Gorosei e os 8 Cavaleiros Sagrados originais. Mas se você puxar o flashback de God Valley na memória, quantos aparecem naquele painel? Apenas 7. E isso significa uma coisa muito bizarra: sempre existiu um Cavaleiro Sagrado desaparecido, sumido do mapa. Onde ele estava? Enquanto os outros 7 operavam nas sombras da Terra Sagrada, o cavaleiro mais importante de Mu estava navegando pelos mares esse tempo todo, cumprindo uma única e vital missão: proteger o quarto e último Road Poneglyph. E como esse cavaleiro sagrado carrega o maior fardo de todos, ele recebeu uma proteção divina ainda mais forte, um presságio perpétuo de chamas que pode ser visto à distância, enquanto ele navega em seu navio negro. Sim, estamos falando do Homem Marcado pelas Chamas. Exatamente como Oda sugeriu em Egghead, o Homem Marcado pelas Chamas sempre foi um peixe grande no governo mundial. Ele nunca foi só um cara comum com uma cicatriz de queimadura, mas sim alguém literalmente cercada por fogo, graças ao poder recebido direto do topo. E a verdade é que a gente já sabe muito mais sobre esse personagem do que você imagina, incluindo a provável Akuma no Mi dele. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouco nas pistas, afinal faz todo o sentido do mundo o último Road Poneglyph estar nas mãos de um cavaleiro sagrado. Lembra que o Homem Marcado pelas Chamas sempre foi tratado como um mito no Mar Azul? Ninguém sabe o nome real dele. As pessoas só o chamam pela descrição visual. Isso já descarta teorias antigas de que ele seria um ex-pirata lendário ou alguém super infame, como o Monk de Dragon, por exemplo. O rosto do Dragon está em todos os jornais, como um dos piores criminosos do mundo. Esse guardião precisava ser alguém completamente anônimo para o público geral. E a grande virada de chave veio do próprio Shiryu da Chuva, lá no bando do Barba Negra, quando ele soltou que o Homem Marcado pelas Chamas provavelmente era um homem do governo. Agora, faz as contas. Os almirantes da marinha a gente já conhece, e eles estão ocupados demais na linha de frente. Os vice-almirantes, convenhamos que eles seriam fracos demais para proteger a última chave para o One Piece. Para um personagem ser do governo, forte a nível Yonkou e ao mesmo tempo um completo fantasma para o resto do mundo, a única opção que sobra são os Cavaleiros Sagrados. Eles são a milícia privada dos Dragões Celestiais. Eles não se envolvem em treta comum de pirata no Mar Azul. Por isso, ninguém no mar conhece o rosto deles. E isso se encaixa perfeitamente com o sumiço do 8º membro que eu te falei agora no início. Quando Oda agrupa uma facção completa e deixa um espaço faltando no painel de God Valley, ele está jogando uma pista na nossa cara. Esse 8º membro recebeu uma missão eterna e isolada dos outros: proteger o Poneglyph a todo custo. Mas aí você me pergunta, beleza, mas onde é que tá as chamas e por que ele ficaria em um navio? E é aqui que a teoria fica bizarramente genial. Afinal, recentemente a gente descobriu o poder do presságio, aquela chama literal que o Imu cria para marcar seus escolhidos, garantindo regeneração absurda e um bônus bizarro de força física. É óbvio que o guardião do maior segredo do governo receberia essa bênção extra do Imu e muito mais. E olha só como isso é interessante, porque resolve um furo enorme na teoria da maioria dos fãs. Afinal, se marcado pelas chamas fosse só uma cicatriz no rosto ou no corpo, como as pessoas iriam saber disso? Afinal, diz a lenda que os navios que chegam perto dele são engolidos por redemoinhos muito antes de encostar no navio negro. Sendo assim, então, quem sobreviveu para contar a história não conseguiria ver uma cicatriz na cara de alguém de longe, a ponto de não ser engolido pelos redemoinhos. Mas, em contrapartida, tudo faz sentido se ele estiver literalmente cercado por uma aura de fogo permanente. De longe, a única coisa que as testemunhas viam na névoa era uma silhueta de um homem pegando fogo em cima de um navio negro. E para você que acha que é contra-intuitivo o governo mundial deixar uma relíquia dessas navegando por aí em vez de trancar Mary Joyce, pare e pensa um pouco. Mary Joyce é de fato uma peneira. A história já provou que invadir a Terra Sagrada é surpreendentemente fácil. Fish Tiger invadiu, os revolucionários invadiram, Sabo, Kuma, Boni e até a Sala das Flores do próprio Imu já foi invadida. Se o Road Poneglyph estivesse em Mary Joyce,
alguém já teria roubado faz muito tempo. Então manter o Poneglyph constantemente em movimento pelo planeta e um navio impossível de rastrear e protegido por redemoinhos é a estratégia de segurança mais genial que se poderia pensar. É um alvo móvel e indestrutível. Agora se segura na cadeira para você não cair, porque a gente chegou na parte mais importante desse quebra-cabeça. Qual é o poder por trás desses redemoinhos que afundam os navios? Se eu te perguntar qual fruta seria perfeita para criar redemoinhos gigantescos no oceano, a resposta lógica é a Logia do Vento. Como não existe Logia da Água e a Akuma no Mi não controla o mar direito, manipular as correntes de ar e a pressão atmosférica é a forma perfeita de criar tempestades e redemoinhos colossais. Mas eu sei o que você pensou aí do outro lado. Ah, mas a Logia de Vento é do Dragon. Galera, a comunidade inteira aceitou isso como verdade absoluta por anos só porque o Dragon aparece com rajadas de vento desde Logtown. Mas e se isso for a maior pista falsa da história do One Piece? O Oda é mestre supremo em quebrar as nossas expectativas. O Dragon foi introduzido há mais de 1000 capítulos e bizarramente nunca foi mostrado em uma luta real. O Oda está escondendo os poderes dele há 25 anos. Se o poder dele fosse a Logia do Vento clássica, faria sentido esconder por 2 décadas. Seria até anticlimático quando ele revelasse, já que está tão óbvio para todo mundo. Isso sugere que a fruta do Dragon é ainda algo muito maior. Talvez uma fruta mítica do deus da chuva, ou algo ligado a tempestades divinas, não sei, seguindo essa vibe recente aí de revelações de Akuma no Mi mitológicas na obra, algo não só relacionado à chuva, mas sim ao clima em geral. Seja como for, se o Dragon não tem a Logia do Vento pura, adivinha quem tá com ela livre para usar? O Homem Marcado pelas Chamas. Com a Logia do Vento, o navio negro dele pode navegar mais rápido que qualquer outro na história, mudar de direção quase que instantaneamente e repelir qualquer ataque. É a defesa absoluta e perfeita. O Homem Marcado pelas Chamas não é um cavaleiro sagrado qualquer, ele é o guerreiro definitivo do governo nos mares. Figuras como Figure e Garlic já mostraram que o topo do grupo joga no nível de Almirante ou Yonkou, e com o poder do vento e o bônus das chamas de Mu, ele se torna quase que um fantasma intocável. Eu diria que nesse cenário nós temos um inimigo formidável. Com a bênção de Mu, a Akuma no Mi correta e o ambiente todo ao seu favor, de fato, esse é um inimigo poderosíssimo e incrivelmente difícil de se derrotar. Com a narrativa avançando para a reta final, todos os grupos estão jogando com as suas últimas cartas. Os Chapéus de Palha e o Barba Negra estão caçando o que falta, e o governo mundial tem o seu trunfo muito bem guardado por esse guardião oculto. Com a narrativa de One Piece marchando rumo ao seu julgamento final, o tabuleiro do mundo começou a pegar fogo e todas as grandes potências estão jogando suas últimas cartas. Enquanto o Chapéu de Palha e o Barba Negra caçam desesperadamente o que falta para alcançar o topo, o governo mundial esconde o seu trunfo definitivo na imensidão do oceano, protegido pelo guardião mais implacável e oculto da história. Não esqueça de deixar um like e se inscrever. Um grande abraço e até mais.